Bem, irmãos, hoje nós vamos iniciar mais uma exposição bíblica na carta de Paulo a Filemon, a primeira carta de Paulo que nós vamos expor e estudar aqui. E meu desejo é que Deus possa nos ajudar, né, e falar ao nosso coração, como Ele tem falado até aqui, sobretudo a respeito dessa temática da carta de Paulo a Filemon, que é a importância do perdão. A gente vai passar aqui alguns domingos e o centro dessa mensagem é o perdão. Então, peço que os irmãos abram na carta de Paulo a Filemon. A gente vai ler hoje o capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. Ok? Filemon 1, do verso 1 ao verso de número 3. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso cooperador, colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo, mais uma vez, peço que o Senhor me ajude a pregar com fidelidade a tua palavra, que o Senhor fale ao teu povo, por graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, a gente vai iniciar essa série aqui. Apesar de serem apenas 3 versos, né, ou seja, apenas uma introdução e saudação inicial, aparentemente ter pouca coisa aqui, eu preciso gastar um tempo maior dando uma introdução e um panorama geral, até para que a gente possa entender o que se passa na carta, principalmente, irmãos, respondendo a principal crítica que as pessoas fazem a essa carta de Paulo. Não é? As pessoas perguntam assim: por que Paulo não aproveitou esse momento para combater a escravidão? Porque é o momento onde a gente vai ver aqui, um escravo foge, Paulo se depara com esse escravo e a crítica é por que Paulo não combate a escravidão. E se Deus permitir, a gente vai tentar responder a essa crítica e mostrar por que ela é infundada, porque não faz nenhum sentido. Não é? E aí, o objetivo aqui é mostrar a centralidade dessa mensagem, que é o poder do perdão, não é? A restauração de relacionamentos, o arrependimento verdadeiro e as suas consequências práticas, mas principalmente, irmãos, o poder do perdão. O perdão que, na verdade, começa com o próprio Deus. E se a gente entende esse poder do perdão, que começa em Deus e vem até nós, a gente consegue entender como que esse perdão ele passa de uma vertente mais vertical para horizontal, de forma muito mais natural. E eu oro para que nessas exposições Deus possa estar nos ajudando, né? Quem sabe pessoas não precisam perdoar ou mesmo serem perdoadas. A gente vai ver que são 2 coisas a respeito de Filemon e a respeito de Onésimo, que são essas 2 pessoas aí. Bem, quanto a essa questão de escravidão, que é retratada na carta, e veremos daqui a pouco como ela é tratada, cabe trazer aqui algumas explicações, como eu falei, iniciais, sobre a escravidão no período bíblico. Não é? É importante explicar isso, principalmente nesse tempo, onde essa semana, por exemplo, a gente comemorou aí o Dia da Consciência Negra, então vem a calhar no momento ideal, e tivemos aí em séculos recentes, né, um período de escravidão muito duro, não só no Brasil, mas em outros países, um período de fato muito ruim, doloroso para a história da humanidade, onde não apenas brancos escravizavam, mas escravidão de todo tipo, negro contra negro, enfim, aquele tipo de escravidão que a gente olha assim, a gente se pergunta, né, qual é o fundamento, qual é a razão. A gente olha, né, e o que mais faz a gente perguntar é como é que os próprios negros muitas vezes escravizam outros negros, quando a gente vai estudar e percebe que na própria África os próprios negros vendiam outros negros. Então, assim, a escravidão de negro, o que há de mais tenebroso é quando os próprios negros fazem isso também, mas, sobretudo, na sua grande maioria, os brancos
fizeram isso, né, de forma muito mais dolorosa e pesada. Então, esse período da história é de fato muito duro, pois escravizar ou mesmo maltratar um outro por causa da cor é talvez a coisa mais desprezível que tem, nada compatível com o Evangelho. E com o cristianismo a gente vai ver que essa escravidão recente nada tem a ver com a escravidão desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo. E por que Paulo não combateu essa escravidão aqui na carta de Filemão? Mas nossa história, graças a Deus, né, a escravidão acabou e graças a Deus pela influência, pelo dedo dos protestantes. Os cristãos sempre foram contra a escravidão pela cor, não é? Justamente porque o cristianismo iguala todo mundo. Esse é o diferencial nosso. Iguala todo mundo, diz que todos são indignos da mesma forma. Enquanto alguns querem dizer o negro é mais indigno do que o branco, o cristianismo vai e fala, não, vocês são indignos na mesma proporção, na mesma forma. A Bíblia vai dizer que o pecado é democrático e todos pecaram, é por isso que não tem como separar por meio de cor, não existe esse negócio de negro pecar mais, porque o que isso quer dizer, na verdade, é que o negro peca mais, ou a mulher peca mais, ou o pobre peca mais. Portanto, não existe entre humanos aqueles que são mais vítimas, aqueles que merecem, né, serem escravizados ou vistos de forma mais diminuídas. Então essa é uma forma de mostrar que aquelas pessoas são mais indignas do que as outras. As mulheres são mais indignas. Então temos que ver uma forma diferente para torná-las mais dignas. Quando na verdade a Bíblia fala, não, todos são indignos, homens e mulheres, negros e brancos, pobres, enfim, ricos. Todos são iguais perante Deus, não é? Por isso que na Bíblia não existe esse negócio de separar as raças e por cor, não é? E no Brasil, nós tivemos aí, eu já cheguei a citar aqui, um exemplo congregacional, Robert Calher, né, que era amigo íntimo do imperador Dom Pedro. Ele foi um dos grandes influenciadores ali para que a escravidão chegasse ao fim no Brasil e viesse aí a assinatura da Lei Áurea, né? E assim chegou, graças a Deus, pela influência do cristianismo. Mas como algo cômico, né, se não fosse trágico, quem o Brasil celebrou no último, por exemplo, Dia da Consciência Negra? Quando a gente for estudar história, seja dentro da Bíblia, a gente vai ver daqui a pouco, né, passando pela humanidade, os protestantes, os cristãos e católicos, muitas vezes foram eles que combateram essa escravidão mais recente, essa que é de cor, não é? E a sociedade ela começa a louvar, como vimos essa semana, pessoas que não tiveram nada a ver, como Zumbi dos Palmares, né? Vimos essa semana aí um homem perverso, ímpio, nada a ver com o cristão, nada a ver com a causa de olhar para o outro assim, tentar tratar com dignidade. Na verdade, era um dono de escravos, tinha escravas sexuais, um homem que nunca quis o fim da escravidão, um homem que matava escravos que tentavam fugir, algo diferente do que a gente vai ver aqui. Porque Onésimo é um escravo que foge, e aí Paulo vai e fala assim, Onésimo, você vai ter que voltar, Filemão vai reconhecer você e vai tratar você não apenas como escravo, mas agora como irmão em Cristo Jesus. E o Brasil celebra um homem perverso, que quando um escravo foge, ele mata. E a gente vai ver que Paulo vai mostrar que Filemão é o exemplo de quando o escravo foge, ele se arrepende e volta, e a gente vai ver que escravidão é essa, ele mostra qual é a atitude de um homem digno, de um cristão, né? Então, assim, algo quase que inacreditável. É igualmente inacreditável ver na nossa sociedade ainda dias como esses da consciência negra, algo que perpetua cada vez mais isso, quando, na verdade, os cristãos deveriam celebrar o dia da consciência do pecado, não é verdade? Pois é isso que nunca deveria ser esquecido na história da humanidade. Essa é a única coisa que torna todos iguais e acaba com qualquer preconceito. Quer acabar com o preconceito na sociedade? Iguala todos lá embaixo. Porque enquanto houver essa diferença de alguns estão lá em cima, outros estão lá embaixo, vai haver essa diferença o tempo todo. Agora, se colocarem os homens todos no pó, não tem preconceito mais. Percebe qual é o problema? O problema é quando o branco se acha superior, ou o homem se acha superior, e aí a gente acaba aqui, pega uma cosmovisão que não é cristã, e a gente acaba sendo influenciado. Quando a Bíblia fala, se vocês tratarem todos como eu trato, todos pecarem, carecem da glória de Deus, todos lá embaixo, como é que um que está com a cabeça no pó vai ter preconceito com o que está na cabeça no pó também?
do seu lado. Então o problema é esse, o problema é que a gente, com essa separação, acaba colocando, você é mais digno, você não. Então vamos criar uma forma de tornar você agora mais digno para que o outro seja menos digno. E a gente acaba criando, perpetuando essa diferença e mostrando que, na verdade, nem todos pecaram assim. Alguns pecaram menos e outros pecaram mais. E a gente acaba sendo influenciado pela cultura não cristã, pela cosmovisão não cristã. E se a gente for olhar, né, a nossa única dívida histórica é com Adão. É lá que a gente tem que se lembrar. É Adão. Nós somos devedores a ele unicamente, como homem, né? Pois é a partir disso que ele vai poder, esse homem vai poder se lembrar também que veio o segundo Adão, Jesus, para acabar com essa dívida e trazer para todos nós o dia da consciência limpa do pecado, limpa da culpa e limpa da condenação. Se a gente tiver essa noção, não é? Lembrar da consciência do pecado, do primeiro Adão, da nossa dívida com ele, e o dia da consciência limpa, quando Cristo foi pendurado no madeiro, a gente vai estar cooperando muito mais com a cosmovisão cristã. Porque nós somos diferentes, irmãos. Nós somos cristãos, devemos dizer a esse mundo que todos são iguais no pecado, mas que há um Cristo que pode salvar e que pode trazer uma nova vida, né? Mas, infelizmente, muitos acabam perdendo, né, essa noção cristã e sendo influenciado pelo mundo, quando, na verdade, o que Jesus espera de seus seguidores é a pregação de que todos são iguais, como falei, não em gênero, em riqueza, em cor, mas em pecado, para assim apresentar o evangelho da graça. A gente só vai conseguir apresentar o evangelho da graça se antes apresentar o evangelho de que todos são iguais, de verdade. Não como o mundo diz, mas como o Evangelho diz, né? E não existe raça superior, mas todos são iguais. Agora, quanto à escravidão da Bíblia e a crítica que muitos fazem, primeiro há um erro primário de hermenêutica, de interpretação, pois a pessoa às vezes quer pegar a palavra escravidão do período recente, que de fato foi muito ruim, como eu falei, e encontrar a palavra escravo na Bíblia e achar que tem a mesma ideia, o mesmo significado, quando, na verdade, nada tem a ver. Não é porque tem a mesma palavra que tem o mesmo significado e foi a mesma ocorrência. Para os irmãos terem uma ideia, só para os irmãos terem uma ideia, o roubo de homem com a finalidade de venda e de fazê-lo escravo, da forma como nós tivemos recentemente, na lei da Bíblia, era punido com pena capital. Se a gente for ler lá Deuteronômio 24, verso 7, a gente vai ver que Deus fala, olha, se alguém pegar um outro e escravizar, esse alguém deve ter pena de morte. Antigo Testamento. A gente vê como é que a vida para Deus é algo tão sagrada que ele vê que se alguém escravizar o outro, para Deus é pena capital. Deuteronômio 24, verso 7. Na verdade, a gente vai ver que a escravidão bíblica era uma forma de associação e proteção feudal, que eu vou explicar aqui mais ou menos em outras palavras. Era uma proteção aos servos, algo completamente diferente do que as pessoas pensam hoje. Então, essa escravidão que vemos hoje, Deus condenava e falava que quem fizesse, pena capital. Mas existia um outro tipo de escravidão, que era uma forma de proteção e de cuidado com pessoas que não tinham determinados cuidados. Existiam, por exemplo, muitos escravos alforriados, livres, ou seja, libertos, que nem queriam deixar a casa do seu senhor. Pois apesar de alguns, na verdade, poucos, né, maus senhores, uma grande parte era composta de bons senhores, inclusive pagavam seus escravos pelos seus serviços. Aí quando esse escravo tinha o dinheiro, ele recebia, para comprar sua liberdade, muitos não queriam, pois era uma escravidão amorosa, desde o Antigo Testamento. A verdade é que muitos tinham um excelente relacionamento com o seu patrão e o seu senhor da sua época, diferente do que muitos pensam. Muitos dos escravos eram grandes, aí talvez os irmãos não saibam, eram grandes poetas, artistas, filósofos. Não é? Veja como é que a gente tem uma noção equivocada da escravidão na Bíblia. Dizem, inclusive, que Aristóteles era um escravo.
Não é? E todos tinham liberdade para exercer seu talento e seu trabalho e ganhavam para isso. E o que geralmente acontecia era o que é relatado lá em Êxodo 21, verso 1 ao verso 6, o famoso caso do escravo de orelha furada. Talvez os irmãos já tenham ouvido, que é um relato belo a respeito de como que era essa escravidão. Diz assim a Escritura: são estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou solteiro, sairá solteiro. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Agora veja, porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Irmãos, toda essa escravidão amorosa, onde há uma declaração bela e livre, uma declaração livre, eu amo meu Senhor, e onde esse escravo tem a sua orelha furada, nada mais é do que uma figura, um apontamento, uma ilustração da nossa própria vida como servos de orelhas furadas do nosso Senhor, declarando ao nosso Deus: eu amo meu Senhor, eu amo ser escravo dele. Não é verdade? É a nossa vida, nós somos servos de Deus, e servos na Bíblia é escravo, tem a mesma significação. Só que acontece que muitas vezes a gente tem um receio com a palavra escravo. Não, prefiro usar a palavra servo, tem um peso menor. Não, a palavra na Bíblia é a mesma. Servo, escravo, significa a mesma coisa. Nós somos escravos de Deus. E qual cristão vai chegar para Deus e falar: o Senhor é o mau Senhor? Então, a escravidão que existia no Antigo Testamento, na Bíblia, e a gente vai ver aqui, era essa escravidão que apontava para o nosso relacionamento com Deus, onde o escravo chegava para o seu senhor, via que era o senhor tão bom, que pagava, que cuidava dele como um filho, que o escravo falava: eu não quero ir embora, eu quero ser servo do Senhor. E existia isso, a Bíblia fala: eu quero ir, e o seu senhor tinha que chegar lá e furar a orelha dele com uma espécie de: eu vou te tratar agora como filho, e a gente vai viver juntos para sempre. Essa é a escravidão bíblica. E aí quando alguém fala assim: por que existe escravidão na Bíblia? Ora, que escravidão você está falando, rapaz? Veja a falta de entendimento das pessoas. Pega algo recente e aplica para a Escritura, assim, ao menos saber o que significava na Escritura, né? E aquele, irmãos, que declarava isso, tinha a sua orelha furada, que declarava que amava o seu Senhor como símbolo da comunhão eterna com Ele. Que agora ele quer ser um servo eterno. Então, na próxima vez que alguém levantar, né, esse argumento de que a Bíblia apoiava a escravidão, diga com alegria: sim, ok, eu sou mais um escravo de orelha furada. E explique para ele que essa escravidão era a maior manifestação da verdadeira liberdade humana, porque ela apontava para a escravidão do homem para com Deus, que é liberdade. Não é? Só para fechar essa parte dos escravos bíblicos, né, conta-se uma história na Europa de uma jovem muito bonita, escrava africana, uma história mais recente, verdadeira. Ela estava sendo vendida como escrava, e os homens, antes do leilão, estavam zombando, dizendo o que poderiam fazer com ela se conseguisse comprar, né? E esses homens começaram a disputar entre si quem pagaria o maior valor por aquela jovem. E entre os homens havia um senhor puritano, um senhor protestante, e ele ousou fazer uma proposta muito grande, de uma tal forma que ninguém se aproximou da proposta dele. Ninguém. O martelo foi batido e essa escrava foi vendida para esse senhor cristão. Esse senhor pegou essa jovem, levou para o seu escritório, e ela, logicamente, estava com algemas, e ele pediu para que os seus servos ali tirassem a algema dela. Em seguida ele se senta, pede para que ela também se sente ali, ele pega alguns papéis e começa a rabiscar, a escrever, e aí pergunta para ela: você sabe o que eu estou escrevendo aqui? Sabe o que eu estou escrevendo?
E aí conta a história que ela chega para ele e cospe no rosto dele. Ele limpa o rosto, e aí volta a escrever. E aí depois ele pergunta: você tem certeza que você não tem coragem, não tem curiosidade de saber o que eu estou escrevendo aqui? Ela faz a mesma coisa, cospe no rosto dele, porque ela já estava viciada em ser vendida mais uma vez e ser abusada. Então ela não acreditava que pudesse ser alguma coisa boa, né? Cospe no rosto dele, ele limpa o rosto e continua até que ele pega o papel e dá aquilo que a gente já imagina que seja e diz para ela: olha, está aqui nas suas mãos a carta da tua liberdade, você está livre, você pode ir, leve e guarde, porque ninguém mais vai abusar de você. E o que ela fez? Ela cuspiu de novo e bateu. Ela cuspiu e bateu, depois que recebeu a carta de liberdade. Porque aquilo não fazia sentido para ela. Ela já estava tão... a mente cauterizada de ser uma escrava de uma forma tão banal que ela não entendeu o que aconteceu. Ela cuspiu, bateu nele, até que ela cai em si, e aí cai de joelhos e começa a chorar. E disse, né, se o Senhor me permitir, eu quero servir ao Senhor, a sua família e entregar minha vida toda. E a história conta que ela passou a ser tratada como uma filha dessa família e desse Senhor. E assim era como os cristãos tratavam todos aqueles que eram escravos no período bíblico, e no período recente, muitos deles compravam escravos, de fato, desse tipo de escravidão de cor, recentemente, e davam liberdade para eles. Então, escravidão, racismo, toda essa coisa que tem hoje, nada tem a ver com o cristianismo, absolutamente nada. Pelo contrário, os maiores exemplos de acabar com isso aí e de igualar todos vieram, na verdade, dos cristãos, pois eles eram os únicos que tratavam escravos como filhos. E é nesse mesmo sentido que somos escravos de Deus, né? Escravos voluntários, servos por amor, e era por isso que Paulo não criticou essa escravidão. Então, se alguém perguntar por que Paulo escreveu a carta a Filemão, tinha um escravo e não criticou a escravidão, agora você já sabe a razão, porque a melhor coisa para Onésimo, e a gente vai ver aqui, é ele voltar como escravo, porque ele seria tratado como filho agora. Pois Onésimo ser um escravo de um cristão, que era Filemão, seria a melhor coisa para ele, que antes era um incrédulo, um ladrão, que fugiu do seu senhor, fugiu de Onésimo, mesmo sendo bem tratado por Onésimo, pois no decorrer da carta Paulo fala e indica o caráter ilibado de Filemão, que devia tratar Onésimo muito bem, mas por alguma razão fugiu. E em resumo, irmãos, para a gente ter agora um panorama, Paulo, que estava preso em Roma, escreve essa carta direcionada a Filemão, um senhor de certa reputação e provavelmente um pastor da igreja de Colossos, né? A mesma igreja para quem Paulo escreve a carta aos Colossenses. Mas essa carta a Filemão, pastor de Colosso, é diferente da carta a Colosso, pois é bem particular e com apenas um objetivo: pedir para Filemão perdoar alguém. E esse alguém se chamava Onésimo. Um escravo de Filemão, aliás, um mau escravo, um ladrão, como veremos, que roubou e depois fugiu para Roma para provavelmente curtir a vida, porque Roma era o local ali naquele período onde as pessoas curtiam a vida, né, por assim dizer. Mas chegando em Roma, por o azar dele, ou pela ótica da soberania de Deus, né, para a alegria dele, quem é que ele encontra em Roma? O apóstolo Paulo, amigo íntimo de Filemão. Olha que interessante, Filemão era filho na fé do apóstolo Paulo, se converteu por meio da evangelização do apóstolo Paulo, isso a gente vai ver no final da carta. E Onésimo fugiu de Filemão para Roma. Paulo estava preso e de alguma forma Onésimo encontra com Paulo, que fugiu de Filemão, e Paulo descobriu depois, e aí a gente vai
ver que Paulo evangeliza esse escravo, mostra para ele a graça de Deus. Onésimo ajuda ali Paulo em determinado momento. Paulo descobre que Onésimo era um fugitivo de Filemão, amigo dele. E aí Paulo vai e escreve essa carta a Filemão, dizendo: olha, Onésimo é um novo homem. Por favor, receba ele. Não apenas como escravo, mas agora como irmão em Cristo Jesus. E Paulo vai destrinchando ali as razões por que Filemão deveria perdoar Onésimo por ter fugido. Isso nos lembra, irmãos, outra história, não é? A história que nós vimos aqui de Jonas, alguém que tentou também fugir de Deus, mas para onde ia o Senhor estava, né? Ia por todo lugar, Deus estava lá, e Onésimo fugiu ali, foi parar direto na cara de Paulo, né? Como é que Deus faz as coisas? Onésimo fugiu, mas Deus já estava esperando por ele ali, por intermédio do apóstolo Paulo. Veja, um escravo que fugiu e encontrou a verdadeira liberdade em Cristo. Pois Paulo, mesmo preso, prega a ele e ele se converte. Olha que interessante, irmãos. Da boca de um prisioneiro de verdade saiu o evangelho da liberdade para aquele que antes era um escravo fugitivo. Olha como é que Deus faz as coisas. Um escravo aqui e um preso aqui, um não cristão, ele foge daqui, vem para cá, se acha livre, está diante de alguém que está preso literalmente, que tem o evangelho da liberdade, prega o evangelho para ele, ele se torna livre, e agora ele volta para cá, de novo, com a carta de Paulo, pedindo para que aqueles voltassem a receber agora aquele que continuava sendo escravo, ou seja, um servo sendo tratado como filho, e agora sendo tratado como irmão em Cristo Jesus. Veja como é que Deus faz as coisas. E essa é apenas mais uma grande história do Deus soberano que controla todas as coisas e sempre vai atrás dos seus servos que estão sempre na tentativa de fuga, como Jonas. Onésimo é a mesma coisa, um homem que também fugiu de uma família cristã, fugiu como ladrão, roubou. Mas quando Deus quer salvar alguém, ele pode tentar fugir para onde for, pode tentar resistir com todas as forças, mas o amor de Deus é simplesmente irresistível, e a graça de Deus é irresistível. Homem nenhum consegue resistir. Quando Deus quer salvar, não existe pecado tão grande que a graça de Deus não possa resgatar. Não existe um homem que esteja numa profundeza tão grande que a graça de Deus não possa ir lá e pegar esse homem. Como diz o salmista, né? Se suba aos céus, o Senhor está lá. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Eu não sei para onde vou fugir do Senhor. É a mesma história de Davi, a história do apóstolo Paulo, que estava indo contra o Senhor. Deus chega para Paulo: Paulo, você vai continuar recalcitrando contra o aguilhão, vai continuar indo contra mim, até que em determinado momento Deus vai e fala: Paulo, chegou, acabou, agora não tem esse negócio de se você me aceita ou não. A partir de agora você vai ser meu servo. Você vai ficar cego por 3 dias aí para evidenciar o que é um homem, na verdade, né, que tenta fazer as coisas pela sua própria força, vai ficar cego, e quando você chegar lá já vai ter alguém te esperando. Eu sou um Deus soberano, não quero saber o que você pensa, agora você é um servo que vai ser usado por mim para fazer a minha vontade. Jonas, você é a mesma coisa, você pode rodar o mundo todo, eu sou soberano, vou fazer você vir para cá e para cá. Moisés, a mesma coisa, você pode ter matado aqui, você vai para o deserto, mas vou te preparar no deserto, você vai voltar, vai pegar o meu povo e vai resgatar. A mesma coisa com os apóstolos, Pedro, a mesma coisa, você pode ser o pior homem da humanidade, ninguém daria nada por você, ninguém, nenhum líder escolheria você, Pedro, mas eu mostro que eu pego os piores e eu vou fazer isso em toda a história da humanidade. Vou pegar os piores e ninguém vai poder resistir à minha vontade. E assim foi com Onésimo também. E glória a Deus eternamente por isso, pois essa história de Onésimo, que foge, mas Deus o encontra, é a minha e a sua história. Que nunca por nós mesmos buscamos a Deus, mas Ele nos achou e soberanamente nos salvou. A nossa vida natural era procurar Roma como Onésimo. A Roma da nossa vida, os lugares dos prazeres. Mas no meio do caminho, Deus sempre vai preparar um Paulo para nos cercar, nos apresentar a graça de Deus. E essa graça é implacável. Não há homem que resista. Pelo menos eu nunca vi um homem que pudesse dizer que eu estava à procura de Deus
e Deus fugia de mim. A história é sempre inverso. Eu fugia de Deus e Deus foi atrás de mim. Por quê? Porque eu era precioso? Porque Deus achava que eu era, como as pessoas falam, né, último biscoito do pacote? Não. Porque Deus quer. A razão de você ser salvo não tem explicação em você, não tem explicação em mim. A explicação está em Deus, porque Deus quis fazer isso. Não existe nada no meu coração que ele possa dizer, ele era, sei lá, era assim, ou era daquela forma. Não. É a escolha soberana de Deus, e sempre foi assim, sempre vai ser assim. E foi assim com Onésimo, e foi assim com todos os homens da Escritura Sagrada. Essa é mais ou menos aí o panorama dessa pequena carta de Paulo a Filemão. Com isso em mente, irmãos, vejamos rapidamente esses 3 versos. Diz assim o primeiro verso: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. É interessante notar nesse verso aqui que Paulo muda a forma como ele se apresenta. De modo geral, ele fala Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele sempre apresenta o seu título, digamos assim, ou o que ele fazia, né? Servindo a Jesus Cristo, servia como um dos apóstolos. Mas pela circunstância e pela ocasião, Paulo muda a apresentação. Primeiro porque, de fato, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Como vimos aqui, ele estava preso em Roma. E segundo porque ele vai tratar da situação de um escravo, ou de um prisioneiro de Filemão também, que é Onésimo. É como se Paulo dissesse assim: olha, eu sou tanto prisioneiro aqui pela causa de Cristo, quanto escravo de Jesus por amor também. E é nessa condição que eu quero escrever sobre um escravo. É como se Paulo se colocasse dizendo assim: eu sou igual a Onésimo. Então, em determinado momento da carta, Paulo vai falar isso: olha, trata Onésimo como se estivesse tratando a mim. Lembre-se que nós somos amigos. Trata ele como se estivesse tratando a mim. Então, Paulo, ele se identifica no início já com Onésimo, e o próprio verso 1 já diz que Paulo ele não está sozinho nessa identificação. Diz o verso 1 que Timóteo está com ele. Veja o verso 1, como uma espécie de coautor, ajudador. Ele fala Paulo e Timóteo, como se Timóteo estivesse ali ajudando a escrever também essa carta. E Paulo encerra o verso 1 chamando Filemão de amado colaborador, aí dando a ideia de que Filemão era um pastor, porque Paulo usava essa palavra colaborador para se referirem aos ministros do Evangelho e aos pastores, né, indicando que ele era amado, um pastor amado por Paulo. E note também, no verso 2, que Paulo indica que ele não está escrevendo só para Filemão, não está escrevendo só para o pastor, para o líder da igreja, para que receba Onésimo de volta, mas ele diz também que essa carta deve ser lida por outras 2 pessoas. Diz o verso 2, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Temos aqui mais 2 nomes bem diferentes, né, da nossa cultura. Na verdade, só vimos aqui nomes diferentes, pouco comuns, exceto o nome de Paulo. Vimos Filemão, Onésimo, Áfia e Arquipo. Quem ouve assim pela primeira vez fica até embaraçado para identificar que personagem é qual. Filemão, Onésimo, Áfia, Arquipo. Pelo menos no tempo onde as pessoas só escolhem Enzo, Valentina, fica aí novas indicações, não é? Pois se alguém se chama Enzo, acho que nunca pode zoar alguém que se chama Arquipo, Áfia. Não é? Enfim, nós temos aí nomes diferentes, e se eu confundir aqui, às vezes falar Onésimo, falar Filemão, os irmãos entendam aí, porque são nomes realmente diferentes da nossa cultura aí. Então, assim, é muito provável que Áfia fosse a esposa de Filemão, porque naquela época, as pessoas não imaginam hoje, eram as mulheres quem gerenciavam os escravos. Por isso que ele direciona também a Áfia, indicando: Áfia, olha, eu sei que você deve estar muito chateada, brava com Onésimo, mas eu estou escrevendo para você também, não só para o Filemão aí, que é o seu esposo,
mas para você também, você gerenciava, ele fugiu, responsabilidade sua, então estou escrevendo para você também. E escreve a Arquipo, né? Provavelmente Arquipo fosse aí o filho dos dois, o filho de Filemão com Áfia, né? E também um pastor, ou pelo menos um líder ali da igreja de Colosso, a igreja aos Colossenses, né? Para quem Paulo escreve, junto com seu pai Filemão. Nós sabemos disso porque na carta aos Colossenses, Paulo cita o nome de Arquipo no capítulo 4, verso 17, que diz assim: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Aqui Paulo chama a atenção de Arquipo por alguma razão que a gente não sabe, dizendo: Arquipo, você recebeu um ministério aí na igreja de Colossenses. Cumpre com fidelidade. Por alguma razão Arquipo não estava cumprindo, Paulo escreve para ele, e aqui a gente tem uma indicação de que Arquipo provavelmente fosse um pastor auxiliar ali. Então note que no início dessa carta de Filemão, Paulo vai denominando as pessoas e juntando todas elas para a mesma responsabilidade, não apenas essas duas pessoas, na verdade essas três pessoas, como também a igreja que Paulo vai falar agora no final do verso. Ele vai dizer a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, mostrando que Arquipo também sofria com Paulo, e a igreja que está em tua casa. Sabe aquela igreja que Paulo escreve aos Colossenses? Ela se reunia na casa do pastor Filemão, do pastor auxiliar Arquipo, da esposa Áfia. Se reuniam na casa. E a igreja de Colossenses conhecia Onésimo. Então imagina a importância de Paulo escrever para essa igreja, que conhecia Onésimo, que saiu de lá de uma forma muito trágica. A gente não sabe que ele roubou, mas o texto fala que ele saiu lá roubando, talvez a igreja. E aí Paulo sente necessidade de escrever para todos eles. Todos precisavam perdoar Onésimo. Então, em resumo, Paulo está dizendo: eu peço a você, Filemão, pastor titular, você, pastor auxiliar Arquipo, vocês dois são pastores, pai e filho. A você, Áfia, que é a responsável pela vida dos escravos de Onésimo, e a vocês, igreja de Colosso, que recebam de volta Onésimo, não apenas como escravo, mas também como um irmão em Cristo, pois ele se arrependeu de verdade. Se converteu ao Senhor ouvindo o evangelho que eu preguei aqui. Irmãos, Paulo faz esse apelo inicial a todos esses irmãos aqui, porque Onésimo, como eu disse, estava numa situação muito delicada. Ele se converteu. E como alguém que se arrepende, ele precisa voltar e resolver algumas coisas, precisa parar algumas coisas. E a lei dizia que um escravo que fugisse devia pagar de forma muito dura. A lei obrigava que Onésimo fosse severamente punido. Mas Paulo coloca primeiro o líder máximo, o cabeça da igreja, o cabeça do lar, mostrando: Filemão, você tem que ser o exemplo. Por isso que a carta tem como título maior, né? Carta de Paulo a Filemão. Porque se você mostrar o exemplo de perdão, todos vão seguir você. A reconciliação de Filemão e Onésimo afetaria todos da comunidade, afetaria Arquipo, afetaria Áfia e toda a igreja de Colosso. É o perdão que é a base de tudo. E não é novidade para nós, cristãos, que há um poder extraordinário no perdão. E esse poder começa no próprio Deus. Foi ele primeiro a fazer isso, não é? Primeiro a perdoar. E a ofensa cometida contra esse Deus Santíssimo é algo impagável. Aqui não... aqui na verdade, há de fato ofensa quando no ser ofendido há alguma dignidade. Mas no homem, se a gente for comparar homem e Deus, nenhum homem pode dizer que foi ofendido. Já pensou nisso? Pois se alguém levanta e fala assim: fulano me ofendeu. Ora, que dignidade você tinha como homem?
Só existe entre os homens indignidade. Não existe esse negócio de um homem ofender outro. Primeiro que ninguém está em estado superior de ofender o outro. Todos são humilhados, seres humilhados. Não é? Todos são pó, vão voltar ao pó. E se alguém fica de bico porque alguém te ofendeu, é porque ainda não entendeu o evangelho, de que só é ofendido aquele que tem dignidade. A única ofensa na Bíblia é a ofensa cometida contra Deus. Só Deus foi ofendido na história toda, porque ele era o único, de fato, ser puríssimo. Nós não, nós carregamos pecado. Qualquer ofensa cometida contra nós é nada. Como diz um certo teólogo, eu acho essa frase sensacional, e se a gente entender, vai mudar muito da nossa cosmovisão bíblica. Ele vai dizer assim, talvez eu já tenha falado aqui, mas vou repetir: se falarem mal de vocês, se ofenderem vocês, não fiquem chateados, pois você, é claro, é muito pior do que o que eles falam. Se eles quiserem ofender, difamar vocês, falando algumas coisas bem ruins, surpreenda eles e diga que, na verdade, eles não sabem de nada. Não é? Chama eles de inocente, diga que, além daquilo, você também faz isso, você também é isso, você também é aquilo. Isso porque um homem só alcança dignidade quando ele assume primeiro a sua total indignidade. Esse é o verdadeiro cristão, o que reconhece que sua indignidade é a razão da misericórdia e do perdão de Deus, porque homem que se acha digno e bom e poderoso é um homem que nunca vai receber perdão e misericórdia de Deus, porque ele não precisa. Não é? Então veja, só alcança dignidade na ótica cristã aquele que primeiro assume a total indignidade e que nenhuma ofensa a ele vai ser suficiente, porque ele merecia sempre mais diante do que ele fez contra Deus. Então qualquer ato cometido contra nós nunca será injusto por meio de qualquer forma, por maior que seja, na verdade, porque sempre merecemos, por mérito, as piores coisas. E qualquer boa dádiva vem de Deus, como diz a Escritura, da graça de Deus. Mas contra Deus, a menor das ofensas, pequena na nossa ótica, é algo ofensivo demais, porque ele sim tem dignidade. E é nesse momento que vem a primeira, irmãos, e grande aplicação e a centralidade desse sermão de hoje. Pois muitas vezes ousamos não perdoar um semelhante, mas suplicamos o perdão de Deus. Essa é simplesmente a coisa mais contraditória no cristianismo. Particularmente, eu creio que não existe nada mais contraditório do que alguém que se diz cristão, suplica o perdão de Deus, mas não perdoa algo infinitamente menor cometido contra ele, um ser indigno que merecia mais do que qualquer ofensa proferida a ele. E quanto isso, a Bíblia é muito clara. Quem não perdoa nunca foi perdoado e nunca será perdoado. Eu preciso dizer isso com todas as letras, que quem não perdoa não é cristão. E Jesus indicou isso com muito mais clareza. Na famosa oração do Pai Nosso, muito conhecida para a gente, na parte que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas da mesma forma como eu perdoo o que me ofende. Não sei se você já reparou essa oração. Não sei se as pessoas refletem nessa oração. Porque o que está sendo dito é o seguinte: Deus, da mesma forma como eu perdoo, que o Senhor me trate. Quem não perdoa é uma oração de condenação, autocondenação. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, é como se a própria pessoa dissesse assim: Deus, que o Senhor me trate com justiça e me perdoa assim como eu tenho perdoado. Se eu não tenho perdoado, não é justo que o Senhor me perdoa. A própria oração já mostra, que aquele que não perdoa nunca será perdoado por Deus. E muitas vezes as pessoas fazem essa oração autocondenatória sem perceber, pois está dizendo que Deus não tem que perdoar mesmo. É claro que conscientemente ninguém vai falar isso,
pois a pessoa ora para ser perdoada da ofensa contra Deus, mas aí, algo contraditório, quando o próximo pede para ser perdoado por algo menor, ainda que na nossa ótica, né, seja algo imperdoável, nós muitas vezes falamos não. Choramos de joelhos, pedindo a Deus um perdão, mas bradamos não para qualquer outra pessoa que venha nos pedir perdão. E nos versos desse mesmo capítulo 6 de Mateus, versos 14 e 15, Jesus vai ser ainda mais claro, vai dizer assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Jesus é claro que, e ele não está mensurando, né, graus de pecaminosidade entre os homens. Ele está falando pessoas que se arrependem, pedem perdão, e pessoas que falam, não perdoo. E Jesus fala, ok, então não espere receber perdão também de salvação. Eu creio que essas são palavras de Jesus que as pessoas deveriam encarar com muita seriedade, pois Jesus não está brincando, claro, né? É muito sério o que ele fala aqui. Ele está dizendo, se você não perdoa, pode passar a vida na igreja, pode fazer todas as religiosidades, mas não espere chegar no último dia e ouvir que foi perdoado. Pois só perdoa quem antes foi perdoado. Essa é uma das evidências da verdadeira salvação, na verdade, e verdadeiro arrependimento. Perdoar qualquer ofensa, já que foi perdoado da maior das ofensas, é uma evidência dessa salvação. Então só perdoa qualquer ato cometido contra nós aqui, aquele recebeu o maior dos perdões, né? E Jesus ainda mostra isso por meio de uma parábola também na mesma esteira aqui do perdão, lá em Mateus 18, 23 ao 35, e essa é uma parábola onde Jesus deixa muito claro essa diferença de o perdão salvífico e o perdão cometido contra os homens que as pessoas não perdoam. Ele vai dizer assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, algo impagável naquela época. Imagina aí 10 trilhões, só para os irmãos terem uma ideia aí. 10 trilhões para um pobre. Não tendo ele, continua, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, suplicou, chorando: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Imagina aí, perto de 10 trilhões, 50 reais. Só para os irmãos terem uma comparação. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor, que havia perdoado ele, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste 10 trilhões. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, nessa parábola, o rei é Deus. E quem deve 10 trilhões a Deus somos eu e você. E quem deve 50 reais é quem cometeu a maior das ofensas contra nós. Essa é a diferença do perdão. Se não conseguimos perdoar 50 reais, e 50 reais aqui, dentro dessa comparação, só para os irmãos terem uma ideia de comparação de perdão da salvação e
algo cometido contra nós, R$50 a gente pode colocar aí uma morte de um parente, alguém que assassina e de fato se arrepende depois, não é? Alguém que nos rouba e se arrepende, pede perdão, alguém que nos trai de todo tipo, seja no ambiente familiar, amigo, no trabalho, em todas as áreas, né? Alguém que nos fere, nos magoa de alguma forma e se arrepende, todas essas pessoas pedem perdão de forma genuína. O ponto de Jesus é, se vocês não perdoam R$50, que não é nada, perto de 10 trilhões, como querem ser perdoados de uma dívida tão grande no final? A conclusão de Jesus é simples. Aquele que de fato experimentou o verdadeiro perdão de 10 trilhões, ser salvo da ira vindoura, ser salvo da escravidão do pecado, ter uma nova vida, uma esperança, ter comunhão com Deus todos os dias, agora e para sempre. O que vai fluir naturalmente do coração dele é graça, é perdão, é amor, é misericórdia, ou seja, ele vai perdoar. Pode ter dificuldade? Pode. Vai ser difícil? Vai. Exige um exercício, exige alguns conselhos? Sim, mas o ponto é que ninguém vai permanecer de forma dura, eternamente, sem perdoar o outro, a não ser que seja um ímpio, diz Jesus. Mas se essa pessoa bate o pé e diz que nem adianta pedir perdão, por isso, Jesus diz, ok, inferno e lago de fogo. Jesus fala no final com muita clareza, eu vou vir com indignação, o rei representando Deus aqui, com indignação eu vou prender até que pague isso. E a gente sabe que a dívida contra Deus é impagável, ou seja, Jesus está dizendo aqui, é prisão eterna. Se vocês não conseguem perdoar uns aos outros, diz Jesus, não esperem ser perdoados no fim das contas, porque eu sou o rei, que quando vejo injustiça, eu mando para a prisão eterna. Eu amo, mas também sou justo, e quando sou justo, eu sou implacável, pois também amo minha justiça. Deus ama a sua própria justiça, e é implacável com relação a isso. E aí, voltando à carta de Paulo a Filemon, temos visto que esse tema principal, que é o perdão, objetiva mostrar a Filemon que ele precisava se reconciliar, ele e Onésimo precisavam de reconciliação. Um precisava pedir perdão e o outro precisava perdoar. Onésimo precisava de restauração e o outro precisava dar uma segunda chance. Precisava perdoar. Perdão a uma pessoa que se arrependeu e está voltando, que é Onésimo. Onésimo é um novo homem que precisa de uma nova chance, que precisa de um recomeço. E eu sei que a gente vive numa sociedade onde, dependendo do crime ou da ofensa cometida, muitas vezes a gente acaba tendo uma visão secular e acha que deve ser punido imediatamente. Imagina a situação de Onésimo na nossa cultura. Onésimo talvez não teria muita chance. Um escravo que foge, comete uma ofensa muito grande, provavelmente rouba a igreja ali, vai curtir a vida, e aí, se alguém pega Onésimo, vai linchar no meio da rua. Não é? Mas o Deus soberano fez com que Onésimo chegasse até o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, como cristão, ele faz todo esse trabalho aqui de ser o mediador de uma reconciliação e de um recomeço para Onésimo. Então, Onésimo estava precisando naquele momento de alguém que chegasse para ele e falasse: você precisa de um recomeço, então vamos embora. Vamos caminhar. Vamos recomeçar. Onésimo só precisava de uma nova chance. E só quem já ofendeu alguém, quem já machucou alguém, sabe a dor de precisar de um recomeço, não encontrar um ombro amigo. Só alguém que já errou, já machucou alguém, já feriu alguém, sabe a dor que é olhar para a sua volta e não encontrar um Paulo, não encontrar, por exemplo, um Barnabé para abraçar Paulo, porque Paulo também, quando se converteu, ninguém confiava em Paulo, ninguém acreditava no apóstolo Paulo, e aí Deus separa Barnabé. No caso de Onésimo, quem é que confiaria em Onésimo? Deus separa Paulo. Agora imagina alguém que erra, que ofende outra pessoa, olha para o seu lado e não encontra misericórdia nenhuma, não encontra ninguém para perdoar. Então Onésimo achou o apóstolo Paulo. E Paulo pôde dizer: Onésimo, a gente vai recomeçar. Eu vou escrever lá, vou preparar. Eu sei, Filemon é um homem de Deus, é um pastor. Ele vai te perdoar. Você vai ter um novo recomeço.
Irmãos, isso não é fácil. E Paulo sabe disso, ele sabe que não é fácil. E não é à toa que ele encerra o verso 3 dessa forma. Veja o verso 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja a graça e a paz de Jesus à igreja de Colosso, a Filemon, a Áfia e a Arquipo, pois é somente quem tem a paz com Deus, ou seja, quem já foi perdoado, não há mais guerra entre Deus e os homens. E a graça de Jesus Cristo consegue perdoar e agir como um cristão. A graça que nos salva, nos faz manifestar graça a outros também. Então Paulo, ele encerra com essa saudação, lembrando a todos eles, a Filemão, toda a igreja ali, que existe uma graça, existe uma paz que vocês tiverem. Agora vocês devem manifestar a Filemão, a quem eu estou enviando e mandando essa carta por intermédio dele. O ponto de Paulo é não apenas desejar a graça e a paz, mas lembrar a eles a razão de eles perdoarem Onésimo, portanto. E eu creio que possa haver cristãos verdadeiros com dificuldade de perdoar. Porque, como eu disse, não é fácil, mas a Bíblia nos lembra que devemos e que recebemos a graça para isso. Ninguém pode dizer, eu não consigo perdoar. Porque Paulo encerra dizendo, vocês receberam a graça. Vocês receberam a paz, a reconciliação, vocês receberam o perdão. Então vocês têm a motivação, vocês conseguem. A graça de abraçar aquele que volta como Onésimo arrependido, aquele que nos ofendeu, que nos machucou, nos feriu na alma, nos magoou talvez, e muitas vezes criamos barreiras intransponíveis. É muito fácil no relacionamento humano a gente criar barreiras. Pessoas que a gente diz que essa pessoa eu não volto a falar nunca mais. Essa pessoa eu nunca mais desejo manter contato, relacionamento. Seja na família, talvez pai, filho. Eu ouço muita gente falar, eu nunca desejo falar com minha mãe mais. Eu não desejo mais falar com meu pai, eu não desejo mais falar com meu filho, tio, e por aí vai. Não é? E se a gente está falando com cristãos, o apóstolo Paulo ele fala, olha, vocês receberam a graça para vocês perdoarem uns aos outros, e não se esqueçam das palavras de Cristo. Elas são reais demais. Se vocês não perdoarem, vocês não terão perdão. Aos cristãos, Deus lembra, eu te perdoei, você pode então perdoar qualquer coisa, vá em frente, perdoe. Mas os que não perdoarem vão mostrar apenas que não são e nunca foram cristãos e nunca serão perdoados por Deus. Mas talvez, né, a sua situação não seja a de Filemon, a de alguém que precisa perdoar, mas a de Onésimo, a de alguém que precisa pedir perdão também, de alguém que precisa reparar um erro e precisa voltar, como Onésimo. Onésimo precisava voltar. Mesmo que voltar envolvesse riscos, a gente sabe que um escravo fugitivo tinha que pagar, não é? Então, Onésimo estava voltando, sabia que envolvia risco, humilhação, mas como veremos mais adiante, Onésimo voltou. Né? E talvez você precisa voltar, pedir perdão, se humilhar realmente, né? Ou seja, reconhecer que você é homem e não Deus, isso é se humilhar, e quem sabe a sua situação não seja, não a de Filemon, que eu tenho falado aqui, mas não seja de Onésimo, não de alguém que precisa perdoar, mas de alguém que precisa dar um passo em direção a alguém e falar, me perdoa, eu errei, ou retroceder muitas vezes, se humilhar, chegar para alguém que talvez tenha até te ofendido e você chegar e falar, olha, vamos reatar isso aqui, zerou, não tem isso não. O apóstolo Paulo inclusive fala aos Coríntios, olha só, se for necessário, sofra a ofensa, ou seja, assuma, não fica esperando que o outro venha pedir perdão, não, vá lá e fala, olha só, está tudo bem entre a gente. Paulo fala isso, se for necessário, dê o primeiro passo, vá até lá. E se for o seu caso, o caso de Onésimo, a questão de muitas vezes voltar, né, com esse risco de humilhação, de perda
que a gente tem, né, essa sensação de orgulho, não posso, porque aí eu vou perder a razão, a outra pessoa vai se sentir lá em cima. E Paulo fala, olha, Onésimo é um exemplo de alguém que se arrependeu. Ele se arrependeu. Quando Paulo chegou para ele, Onésimo, você vai ter que voltar, porque essa é a marca de alguém que se arrepende. Onésimo não pensou duas vezes, eu volto. Você sabe lá que o prisioneiro pode morrer. Ok, eu volto. Você sabe que você pode sofrer retaliação da igreja. Eu volto. Porque o que se arrepende não teme as consequências. O que ele deseja é ter um coração em paz com Deus. Ainda que as consequências sejam humilhação, seja retaliação, seja qualquer coisa, Onésimo fala, eu volto, eu vou voltar. É isso que um coração arrependido declara diante de Deus. Então, irmão, se não eu, mas Deus está falando ao seu coração a respeito do perdão, seja no caso de Onésimo ou Filemon, eis a noite disponível para a reconciliação. Eis o momento que Deus separou para que você tomasse definitivamente a decisão ou de perdoar ou de pedir perdão. E Deus mostrou que isso é seríssimo. É muito sério. E o meu desejo, né, nesse início de exposição e nos próximos, é que Deus nos ajude e nos mostre de fato o poder do perdão que começa em Deus e passa no coração de todo aquele que é cristão. Esse é o desejo de Deus para o meu coração e para o seu coração, que a gente possa sair daqui avaliando se nós estamos numa situação de Filemon, de alguém que precisa perdoar, ou na situação de Onésimo, de alguém que precisa pedir perdão, mesmo que isso tenha consequências muito ruins para o nosso ego, para o nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus fale ao seu coração cada vez mais, que Deus possa nas próximas mensagens falar no nosso coração. Oremos a Deus.